Doutor Carlos Henrique, para começar eu queria perguntando para o senhor o que é exatamente o vírus HIV, tão temido aí pela maioria? Bom, é um vírus que tem uma característica diferente, que ele se transforma de um padrão genético de RNA em DNA. Essa capacidade dele faz com que ele possa ser inserido dentro do nosso genoma, do nosso código genético, o que o torna muito mais difícil de ser curado. E quais são as formas de contrair esse vírus? Essencialmente sexo, transfusão de sangue, contato com material contaminado e transmissão da mãe para o filho. São os principais meios, então? São esses os principais meios. Já já a gente vai falar de mais em outros blocos em relação a outros tipos de contaminação. Mas antes eu quero perguntar para o senhor quais são os sintomas mais frequentes da AIDS? Bom, normalmente a pessoa começa, o primeiro sintoma é um emagrecimento, às vezes com uma diarreiazinha. Então, é uma pessoa jovem que não tem nenhum sintoma de doença grave, que de repente, por razões ignoradas, pode perder peso. Isso não é exclusivo do HIV, várias doenças podem levar a um sintoma parecido. Então, não é porque alguém está emagrecendo que ela tem HIV, não precisa ficar assustado nem acusando as pessoas por causa disso. Mas é um dos primeiros sintomas, uma febrezinha baixa, viu? Às vezes aparece, a língua fica esbranquiçada, a pessoa tem uma sensação diferente na língua. E aí depois começa a surgir, às vezes até antes, sem ter nenhum anúncio, sintomas de uma doença oportunista. Doença oportunista é uma doença que não dá nas pessoas com imunidade preservada, mas naquelas que têm imunidade baixa, ela é capaz de provocar doenças, às vezes, muito graves, como convulsões, um tipo de pneumonia muito séria, tuberculose, calazar e várias outras. Então, doutor Carlos, em muitos casos, a pessoa que está contaminada, ela não sabe, ela passa por esses sintomas e até se engana, é assim? Acontece muito? Esse é o problema, tá certo? E essa é justamente a pessoa que está transmitindo, quando ele não sabe que tem o vírus. Esse é o momento mais perigoso. Daí a recomendação de que as pessoas se testem anualmente para saber se estão infectadas. Olha só, gente, e falando nisso, na maioria dos casos, as pessoas soropositivas são contaminadas pelos próprios parceiros, não é, doutor? Acho que sempre o senhor está vendo isso. A descoberta da doença é o momento mais difícil para quem vive essa realidade. Mas e depois? O que fazer, hein? Como continuar tendo uma vida normal? Será possível? Vamos ver aí na matéria. Belina é presidente da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV no Piauí. Ela é portadora do vírus há 8 anos. A costureira foi contaminada pelo próprio marido, que morreu há pouco tempo, vítima da doença. Ela lembra que a hora mais difícil foi receber a notícia que estava contaminada. Quando você descobre que tem HIV, é muito difícil, né? O chão parece que se abre, a gente fica sem força. Mas como a gente encontra apoio, né, no grupo de adesão que tem no Hospital Natan Portela, lá a gente se fortalece e aprende a conviver com HIV. Aprende que a gente pode ser mais forte do que ele. Belina venceu o preconceito e leva uma vida tranquila e normal. Trabalha todos os dias e uma vez na semana se reúne com outras pessoas soropositivas. Nos encontros, o grupo fala sobre temas ligados ao HIV e planeja ações e campanhas de combate à doença. Tudo que eu posso fazer, eu faço. Algumas coisas que nós temos que fazer com moderação, né? Como todo mundo, né? Mas eu tenho uma vida saudável, uma vida normal. Este jovem de 24 anos foi contaminado pela namorada. Durante um exame de rotina, descobriu por acaso que tinha HIV. Há 5 anos, ele convive com a doença. Segundo o rapaz, o tratamento é fácil e quase indolor. Mas o preconceito, segundo ele, ainda é a maior dificuldade de quem é soropositivo. Olha, aconteceu comigo uma vez. Era em casa, aí meu pai disse assim, meu filho, vamos pro interior, mas eu. Aí minha filha no interior já sabia que eu tinha esse problema. Aí eu cheguei na casa da minha tia, ela pegou e me deu um copo d'água, né? Aí quando ela salvou as costas, ela pegou o copo e jogou fora. Aí eu fiquei, a prima minha me falou assim, pai, porque a mãe jogou o copo daqui que aquele menino bebeu no mato. Aí eu fiquei ouvindo aquela conversa ali. Aí eu saí com aquela cabeça rebaixada. Aí eu expliquei para minha tia, hoje o soro positivo, a AIDS, não pega num copo d'água. Eu quero lhe falar uma coisa, eu comecei a explicar para ela o que era, qual o problema que tinha, quais os casos que acontecem na transmissão. Aí ela foi se conformando, até que hoje ela é diferente comigo. Doutor Carlos, a gente viu esse exemplo aí, é possível mesmo conviver assim normalmente com o vírus? Ou nem todo caso é assim? Não, a maior parte dos casos, quando não há sequela, principalmente sequela neurológica,
as pessoas estão vivendo normalmente. Ninguém sabe quem tem o HIV. Estão coradas, sadios, trabalhando, produzindo, criando, cuidando dos seus filhos, da sua família. Enfim, uma vida absolutamente saudável. Desde que tome a medicação direitinho, eles têm uma vida completamente saudável. Completamente saudável. Inclusive, ela me relatou, presidente, que muitas pessoas diabéticas, elas também têm contatos com os diabéticos, eles inclusive reclamam, né, que os diabéticos parecem que são mais limitados do que a pessoa que vive com o vírus HIV. Exatamente. O senhor concorda? Depende do grau do diabetes. Do grau do diabetes também, né? Do tipo de diabetes, etc. Né? As doenças diferem um pouquinho em sua gravidade. Mas as pessoas que têm HIV hoje estão perfeitamente inseridos no cotidiano, na vida normal. A única coisa é essa, que eles vão ter que fazer sempre. Tomar um remedinho no horário correto e sexo com preservativo. O resto. Doutor Carlos, e quanto tempo leva para o vírus da AIDS ser detectado? Bom, ser detectado pela pessoa ou pelos médicos? As duas após a coisas. infecção. Após a transmissão, as pessoas podem ficar soronegativas por até 2 meses, ou 3 meses aproximadamente. Então a gente fecha mais ou menos com uma data de 2 meses, a data que a pessoa fica sem anticorpos, tá certo? Após uma exposição. Se ao final de 2, 3 meses teve uma relação de risco, por exemplo, fez um uso de drogas, ou aconteceu alguma coisa, passados 3 meses, o teste é negativo, esquece o problema. Agora, a pessoa pode ficar sem ter nenhum sintoma durante muitos anos. Algumas pessoas mais cedo, 3 anos, 4 anos, entre a primeira infecção e o primeiro sintoma. A maior parte das pessoas estão em torno de 7 anos, mais ou menos, 7 a 8 anos. Uns poucos, que nós chamamos de progressores lentos, eles passam de 10 anos. E uma minoria inferior a 1%, nós chamamos controladores de elite. Eles jamais vão adoecer. Eles têm o vírus, está no sangue, mas nunca vão evoluir para a AIDS. As defesas dele nunca vão estar diminuídas. Isso é uma sorte genética, digamos assim. É raro também, doutor? É raro, é menos de 1%. É menos de 1%, né? E qual é a diferença, doutor, entre uma pessoa ser portadora do HIV e ter AIDS? As pessoas confundem muito, né? Confundem. Uma pessoa que tem HIV e não tem AIDS é uma pessoa que está infectada, mas tem uma vida normal, saudável. Ele só tem o HIV. Aquela que tem AIDS é aquela que tem os sintomas das doenças oportunistas. Seja elas infecções, seja elas neoplasias. Está magrinho, está com convulsão, está com a meningite. Esses é o que nós chamamos que tem AIDS. Doutor Carlos Henrique, e o coquetel de drogas, ele tem realmente produzido resultados positivos? Ele é mais simples hoje, esse coquetel, ou não? Muito mais simples. É fantástico, você toma 2 comprimidos ao dia, ou 3 comprimidos ao dia. Enfim, depende também do esquema que você usa para cada paciente. Porque cada um tem o seu ajuste ao coquetel, né? Cada um tem o seu, digamos assim, um coquetel mais adequado, né? Então, uma vida perfeitamente tranquila, com pouquíssimos efeitos colaterais, quando nós comparamos com os primeiros tratamentos. Então, é muito eficaz, mais as pessoas hoje, voltam rapidamente à vida normal, né? Passam a trabalhar, tem menor chance de transmissão. Se por acaso acontecer um acidente e houver um episódio de transmissão, a chance da pessoa que está tomando o remédio direitinho, regularmente, transmitir é muito menor. Alguns deles, inclusive, nós podemos até pensar em reprodução. É mesmo, né, doutor? Tendo eventualmente uma relação que possa possibilitar uma gravidez, quando é o caso. Sem contaminar, né, doutor? Com pouca chance de contaminação. Pouca chance.